Vamos falar da evolução de Luanda nos últimos 450 anos. Luanda é a primeira cidade de Angola. Ao longo da história, os primeiros acampamentos permanentes de seres humanos em Angola foram dos caçadores e coletores Khoi e San, que escolhiam lugares próximos de fontes de águas que lhes davam acesso a animais durante o tempo seco, sendo que no tempo de chuvas eles migravam para seguir as manadas. Com os agricultores bantus, você tem os primeiros assentamentos permanentes próximo de pontos para a prática de agricultura. E o Reino do Congo criou o conceito de mbanzas, que eram centros não apenas agrícolas, mas também administrativos, comerciais e até, de uma certa maneira, industriais. Mas as mbanzas ainda dependiam de pontos naturais, especialmente em findas, que eram montanhas com topo raso, que eram facilmente defensíveis. Mbanza Congo era a maior mbanza, porque além de ser defensível, também permitia a prática da agricultura num clima que era ameno por conta da altura. Mas ainda assim, Mbanza Congo não era uma cidade, porque parte da sua atividade era maioritariamente agrícola, sendo que, quando a cidade foi abandonada durante a Guerra Civil do Reino do Congo, uma boa parte da cidade foi destruída por elefantes que estavam a comer nas lavras e nas fazendas que constituíam a maioria da cidade. Luanda, pelo contrário, é a primeira real cidade de Angola, porque era permanente, que é atividade administrativa, comercial, industrial, eclesiástica, não sendo apenas um centro de agricultura. Então, Luanda começou primeiro como um presídio, que é uma fortaleza militar, fundada por Paulo Dias de Novaes em 1576, porque, em parte, era o primeiro porto natural com um clima ameno vindo do caminho das Índias, e depois, para poder permitir aos portugueses regular a atividade portuguesa no Vale do Kwanza, porque antes de fundar Luanda, você já tinha um número significativo de portugueses no Vale do Kwanza, tanto a nível particular como renegados, aventureiros, mercenários, e também por conta das relações diplomáticas entre o Reino do Congo e Portugal, e com as relações diplomáticas com o Reino do Dongo. Por exemplo, Portugal, o Ndongo, algumas histórias do Ndongo viam os portugueses como agentes do Reino do Congo, vindo impor a sua autoridade no Vale do Kwanza. Então, este presídio depois evoluiu em uma vila, e como podem ver aqui neste primeiro mapa da cidade de Luanda de 1626, o presídio é construído onde está hoje a Fortaleza de São Miguel. Construiu-se um presídio onde estão a viver as pessoas. Depois, com o tempo, a cidade foi crescendo até onde está hoje a Cidade Alta. Em 1627, esta vila é elevada à categoria de cidade. E nesta altura ainda era possível você entrar na Baía de Luanda, tanto pela Corimba como pela Ilha de Luanda, ou digamos pelo porto atual de Luanda. Porém, em 1641, a cidade é brevemente conquistada pelos holandeses, que são expulsos em 1648. E a partir de 1648, o lado da Corimba fica soterrado com areia e torna-se difícil passar por lá com navios. Então, a partir daí, o porto de Luanda fica apenas na Baía de Luanda, porque só podes entrar pelo lado da ilha, pelo lado norte. E agora, em 1679, vê-se que a cidade cresce e agora se estende na parte baixa. Cria-se agora a cidade baixa, no que é hoje a marginal de Luanda. E neste mapa de 1732, a cidade mantém o mesmo formato. As únicas novidades é que se constrói uma fortaleza no extremo sul da ilha de Luanda, chamada de Fortaleza de Fernando, para proteger a Barra da Corimba e evitar a entrada de navios que podem atacar a cidade pelo sul. E no norte, constrói-se também aí uma fortaleza que se chama Cruz da Vera, para proteger a Bahia pelo norte. Em 1655, a cidade não muda muito, se bem que há um certo investimento quando se dá o período pombalino. Em 1805, há um plano para fortificar a cidade, provavelmente no quadro das guerras napoleônicas. Por exemplo, a cidade do Cabo vai ser invadida pelos ingleses neste mesmo período. E o plano é de construir redutos e fortalezas e fossos para proteger tanto a cidade alta como a cidade baixa. Porém, esse plano não vai ser posto em prática, provavelmente porque a guerra vai acabar antes que seja necessário. Em 1816,
constrói-se, ao invés de uma muralha, constrói-se uma cerca à volta da cidade de Luanda e instalam-se guaritas. Primeiro, para impedir o roubo de gado e, segundo, para cobrar impostos às pessoas e às caravanas que entram na cidade de Luanda para praticar comércio. Em 1862, a mudança significativa na vida da cidade de Luanda é a interdição do comércio de escravos, o que leva a cidade agora a viver do comércio ilícito de borrachas, ceras e marfim, apesar de que há ainda uma atividade intensa de contrabando de escravos na costa de Angola, mesmo que não seja especificamente na cidade de Luanda, mas na cidade de Luanda, obviamente, que é onde vivem os contrabandistas de escravos. E a cidade é alimentada pelas várias maiangas. E pode-se ver aqui que as maiangas estão onde é hoje o bairro da Maianga, eram fontes de água que alimentavam a cidade e tinha várias fontes, várias maiangas. E o Alto das Cruzes, que seria hoje Maculusso, ainda não tinha habitação. Mas pode-se ver que a cidade está dividida já em duas. Em vermelho você tem a cidade dos portugueses e os pontos pretos no mapa são os diferentes museques. Tens um museque no Coqueiro e tens um museque da Engombotas a caminho do Alto das Cruzes. Em 1885, a novidade de Luanda é que há, em Luanda já por um tempo, uma estação naval da Marinha Real Britânica que apoia o esquadrão desta marinha que combate o tráfico de escravos no Atlântico Sul. E foi construído num terreno que hoje é terreno da base naval de Luanda, e este terreno foi ofertado ao consulado britânico por Arsênio Pompílio Pompeu de Carpo, que era ele mesmo um suspeito, era suspeito de ser o maior traficante de escravos da cidade de Luanda. E o consulado britânico também, a partir daí, está onde está hoje, que é na Cidade Alta, ou no Morro da Fortaleza. E está aí o consulado britânico, porque é um ponto de vantagem para poder vigiar o porto e fiscalizar a entrada e saída de navios para verificar se estão ou não a fazer tráfico de escravos. Então, em 1960 a 1975, Luanda adquire o caráter moderno que tem hoje, pelo menos o coração da cidade. Constrói-se um porto moderno, constrói-se a marginal e constrói-se a ponte para a ilha de Luanda. Então, tudo que você sabe da Angola, de Luanda colonial, foi construído nesse período. Bom, com a independência e especialmente com o advento da paz, o caráter de Luanda muda. E agora Luanda tem um caráter de que posso chamar do arquipélago humano. A classe média da cidade abandonou o coração da cidade, o coração colonial da cidade, e as zonas nobres, esses quadrados amarelos que você vê aqui no centro da cidade, na Vila Alice, na Viana, e foi para ilhas urbanas no sul de Luanda. Quilamba, Patriota, Talatona, Morro Bento, Zanguzero. E o resto da cidade é ocupado praticamente por museques. Bom, chegamos aqui. Qual é a importância, então, de Luanda na atualidade? Bom, Luanda é uma fortaleza, porque a cidade de Luanda só pode se aproximar, só pode entrar pela cidade de Luanda por 3 estradas. E essas 3 são facilmente protegidas, e o que se provou na guerra de 1975, quando a FNLA foi travada no Kifangondo e os sul-africanos foram travados na Kibala. E também quase que não poderiam tentar passar pela Barra do Kwanza, que é também um ponto fácil de controle. Então, Luanda serve para uma fortaleza a partir da qual o resto do país pode ser protegido. Luanda também é uma metrópole, uma sociedade individualizada. Ninguém te conhece em Luanda. Por isso você é livre. Enquanto que nas cidades provincianas, todo mundo se conhece, e se você fizer algo, todo mundo vai saber, todo mundo vai te repontar, todo mundo vai dizer. Há muita fofoca. Luanda permite você viver variedade e novidade, como se ninguém te conhecesse. Você é livre. E depois, Luanda também é a maior concentração de capital do país. É o lugar com o maior número de clientes, a maior concentração de mão de obra e a maior concentração de máquinas, serviços e capital. Então, se tens uma ideia para pôr em prática, Luanda é o primeiro lugar onde você pode tentar. Se der certo em Luanda, a partir da infraestrutura que você vai construir em Luanda, você pode expandir o seu negócio para o resto do país. Então, muito obrigado por seguirem esse vídeo e
Vamos agora viver nos 450 anos da nossa cidade e pedir que Deus nos dê mais 450 anos para que façamos 900.